Oi, meus amores do cantinho, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, meus amores. Eu sou a Thay e está começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é como eu descobri o autismo do meu filho. E roda a vinheta! Vai. Cantinho da Thay. Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite pra você. Eu desejo muito que você esteja bem e que o seu dia esteja sendo ótimo! E o vídeo de hoje é um vídeo muito importante pra mim, sobre um assunto muito importante, que é sobre o autismo. Eu tenho um filho chamado Bernardo, ele tem 7 anos, é o meu caçulinha, e eu vim contar pra vocês a minha experiência, como foi que eu desconfiei, por que que eu desconfiei, como foi quando eu descobri, e o que que eu fiz depois que o Bernardo recebeu o diagnóstico de autismo. Então vamos conversar? Sentei aqui, gatinhas, pra gente começar o nosso bate-papo gostoso, a nossa conversa bacana. Antes de começar o vídeo, eu queria dar um recadinho e fazer o pedido. O recadinho aqui: minhas crianças estão de férias escolar, graças a Deus, e minha máquina tá trabalhando porque o sol tá saindo esses últimos dias aí no Rio de Janeiro e eu tô aproveitando pra lavar roupa. Falando nisso, tu já foi colocar tua roupa pra lavar, mulher? Tu já colocou tua máquina pra trabalhar? Já colocou essas roupas na corda? Vai aproveitar, porque a gente não sabe até quando esse sol vai ficar aí, né, gente? Então, minha máquina tá aqui, ó, fazendo esse barulhinho de fundo. Pra quem viu o vídeo do tour da casa, sabe que o meu quarto, ele fica no meio, entre a cozinha e a lavanderia, e o barulho desses dois ambientes fica muito alto aqui. Se você não foi ver o vídeo do tour da casa, vai lá ver. Tá muito legal. Vem conhecer o meu cantinho também, vem conhecer o meu lar, vocês vão gostar. E vocês vão entender o que eu tô falando. Então já me desculpem qualquer barulhinho de fundo, tá, gente? E o pedido é pra que vocês deixem um like, meus amores. Se vocês gostam do canal, se vocês estão gostando do conteúdo. Eu sei que são conteúdos simples, mas olha, são feitos com tanto carinho, com tanta alegria. É tanta felicidade de estar aqui dividindo e compartilhando com vocês. Deixem um like pra me ajudar. Comentem lá nos comentários, a gente vai estar ali, ó. É o nosso momentinho de conversar, de estar mais perto. Lá vocês podem pedir os vídeos que vocês querem que eu grave, que se eu tiver condições eu vou gravar com muita alegria. Lá vocês podem fazer perguntinhas pra eu gravar vídeos respondendo as perguntinhas de vocês, que eu amo. Lá também vocês podem deixar as histórias de vocês pra eu conhecer vocês melhor. Assim eu consigo conhecer um pouquinho mais de vocês através de suas histórias. Então não deixem de comentar. E por último, mas não menos importante, se vocês puderem e quiserem, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas conheçam o nosso cantinho, tá combinado? Como que eu desconfiei que o Bernardo, ele pudesse ter autismo? Para falar do Bernardo, nós temos que voltar lá para 2016, que foi quando o Bernardo nasceu. A minha gravidez do Bernardo foi uma gravidez muito difícil. Foi uma gravidez muito intensa, e na reta final de gravidez, a minha gravidez se transformou numa gravidez de risco por conta da minha pressão. Ele teve que nascer um pouquinho antes. É claro que o meu médico já foi me orientando e me preparando para isso, então já estava tudo certo, tudo combinado. Ele nasceu de cesárea, né, de parto cesárea. Ele nasceu com 36 para 37 semanas, se eu não me engano, e o Bernardo, ele nasceu com uma dificuldade respiratória, tá? Então ele teve que ir direto pra UTI. Então tudo com o Bernardo, gente, foi aos pouquinhos. O primeiro carinho, o primeiro colo, o primeiro mamar, foi tudo aos poucos. Eu recebi alta primeiro, foi o dia mais difícil. Eu fiquei visitando o Bernardo todos os dias. Eu entrava lá na hora certinha e saía só na hora que, sabe, assim, no último minutinho, sabe, aproveitava cada minutinho com ele. Então eu não tive resguardo. Nesse momento, as minhas 2 meninas ficavam com a minha sogra. Nesse ano, a minha sogra morava com a gente. Então ela cuidava das meninas pra mim. A minha mãe também foi lá me dar uma força. Meu esposo, ele tava trabalhando, então ele ia trabalhar e eu ia ficar com o Bernardo. Minha sogra ficava com as meninas e a minha família foi me ajudando. E assim, sabe, unido, nós conseguimos passar por esse momento tão difícil. O Bernardo não ficou muito tempo na UTI, graças a Deus. Meus amores, a UTI é um lugar de muita fé, de muita garra. É um lugar muito delicado. É um lugar de muito acolhimento e de muito aprendizado, de muito valor também. Quem passa pela UTI sai de lá dando muito mais valor a tudo, principalmente a vida. E o Bernardo, ele teve alta, que foi o dia mais feliz. E foi aí que eu comecei a perceber algumas coisinhas diferentes, tá? A primeira coisa que eu percebi é que o Bernardo, ele, nesse começo, né, ele não olhava pra mim na hora de amamentar. Sabe aquele momentinho que você tá amamentando seu bebê e tem aquela troca de olhar? Então, o Bernardo, a gente não tinha muito isso. O Bernardo, ele sempre estava distraído com o que estava acontecendo ao redor dele, tá?
por conta de ter tido uma gravidez complicada e por ele ter nascido com esse desconforto respiratório, eu já tinha uma pulguinha atrás da orelha, eu já achava que o Bernardo poderia vir a ter alguma sequela. Conforme ele foi crescendo, essa pulguinha ela foi adormecendo. É claro que o autismo já estava ali e que um profissional iria apontar várias características que eu, com meu olhar super leigo, né, eu não entendia muito bem do assunto. Eu já tinha ouvido falar sobre o autismo, mas eu não entendia muito bem, então eu não consegui perceber. Então, pra mim, o Bernardo ele se desenvolveu normalmente, sabe? Ele rolou, ele engatinhou, ele andou, ele começou a falar as primeiras palavrinhas, ele começou a dar tchauzinho, bater palminha. Então, pra mim, ele foi se desenvolvendo normalmente. Quando o Bernardo chegou perto de fazer 2 anos, a característica do autismo começou a ficar mais forte. E foi aí que eu comecei a perceber, e aquela pulguinha atrás da orelha começou a acordar. O Bernardo ele começou a andar na pontinha do pé, ele começou a trincar os dentes quando ele estava muito irritado e a gritar, gritos bem fininhos. Ele começou a se morder e a morder quem estava com ele naquele momento de irritação. Ele começou a ficar mais sério, mais calado. Ele começou a brincar de um jeito diferente. Ele queria ver como que o brinquedo funcionava, como que as rodinhas do carro rodavam, então ele virava o carrinho ao contrário. Ele queria ver como que funcionava a engrenagem do brinquedo, sabe? Ele começou a pegar na minha mão e apontar para onde ele queria ir, o que ele queria fazer, o que ele queria comer, o que ele queria beber, tá? Ele começou a ficar muito incomodado com o barulho, ele começou a não suportar barulhos muito altos, então ele procurava o lugar da casa onde era mais silencioso para ele, e naquele momento o lugar mais silencioso da casa era o meu quarto, então ele ia pro meu quarto e ficava lá brincando, ou então deitado na cama com algum brinquedinho quietinho. E eu comecei a prestar atenção nisso e comecei a pesquisar, né? Eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, comecei a procurar vídeos e comecei a perceber que tudo batia com o autismo. É claro que não dá pra generalizar, tá bom, gente? O autismo, ele tem várias características, tá? Um autista é diferente do outro. O Bernardo também começou a fazer movimentos repetitivos. Ele começava a colocar o dedo no ouvidinho e fazer assim, ou então mexer com a mão. Ele começava a ficar muito agitado com alguns estímulos de alguns desenhos, com algumas musiquinhas. Algumas músicas irritavam ele, outras deixavam ele muito animado, e aí isso fazia com que ele fizesse movimentos repetitivos, ele começava a andar na pontinha dos pés. Então isso começou a chamar a minha atenção. E nesse mesmo tempo eu coloquei o Bernardo na creche. Então eu já avisei a creche a minha desconfiança, e a creche ficou observando. Então a creche me chamava para mostrar alguns momentos do Bernardo, né? E teve um momento que foi muito impactante pra mim, que o Bernardo tava no meio de um monte de criança. Gente, ele tava literalmente no meio, brincando sozinho. E um monte de criança em volta dele brincando junto, ele brincando sozinho com um carrinho. Era uma girafinha que parecia um carrinho. Então, assim, eu tive essa parceria da creche. Colocar o Bernardo na creche cedo também ajudou bastante, tá? Quando eu comecei a desconfiar, o que eu fiz? Primeiro, conversei com a minha família. E segundo, gente, eu comecei a incluir o Bernardo em tudo da casa. Porque o Bernardo era o caçulinha, né? A gente ensinava ele a fazer algumas coisas, mas a gente fazia a maioria das coisas pra ele. Então eu comecei a fazer coisas com ele que eu não fazia. Eu comecei a levar ele pra estender roupa junto comigo, botar roupa pra lavar junto comigo, lavar louça junto comigo, varrer a casa, catar os sapatos. Eu comecei a ensinar ele a fazer o mingauzinho dele. Eu comecei a ensinar ele a dobrar a roupinha dele, pegar a roupa do chão, pegar brinquedo. Algumas coisas ele já fazia, outras coisas ele não fazia. E tudo isso, gente, eu comecei a ensinar conversando com ele, para poder estimular ele a falar, porque eu quase não ouvia mais o Bernardo. Nós chamávamos o Bernardo e ele parecia não escutar. Então eu comecei a fazer tudo de uma forma lúdica, de uma forma interessante, e rindo e brincando. É claro que eu respeitava o momentinho dele de ver o desenho, de brincar, de descansar. Isso foi a primeira coisa que eu fiz. E, gente, nossa, como ele gostou, sabe? Como eu queria ter feito isso antes, como ele adorou. Ele sabe de coisas que ele aprendeu nessa época, porque eu fui fazendo, ele foi crescendo e eu fui continuando. Outra atitude que eu tomei foi procurar um neuro. Nesse primeiro momento, só eu e minha mãe que sabíamos do neuro, né? Porque eu conversei com o pai, mas nesse primeiro momento, como o pai dele sempre trabalhou muito, o pai dele não conseguia enxergar o que eu tava enxergando. Ele não achou que fosse verdade, ele achou que cada criança tem o seu tempo, que não tava no tempo do Bernardo, ele achou que o Bernardo não tinha nada. Mas eu continuei insistindo e continuei procurando, então eu marquei o neuro para levar o Bernardo. Gente, esse caminho foi longo, porque o Bernardo passou por vários neuros, até chegar no neuro que
deu o diagnóstico dele. Nesse caminho, eu encontrei um neuro que encaminhou o Bernardo pro ortopedista, foi o penúltimo neuro, por conta dele andar na pontinha dos pés. E lá na ortopedista ela disse que ele poderia ter o tendão encurtado, que não era caso de cirurgia, mas que a fisioterapia ia ajudar, e encaminhou ele para fisioterapia. E sim, a fisioterapia ajudou muito ao Bernardo, e aí ele começou a andar mais com o pezinho no chão. E a gente sempre lembrava ele: B, pezinho no chão, olha, o pezinho no chão. Como eu falei essa frase, gente, e isso também ajudou muito, porque lembrava ele a abaixar o pezinho. Eu via o que eles faziam lá e também fazia em casa. Claro que os movimentos mais simples, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso para não machucar. Então eu fazia os exercícios os mais simples. Eu comecei também a utilizar a garrafa de guaraná. Eu colocava água e falava para ele passar por cima, porque ele arrastava o pé e não levantava. Então falava para ele passar por cima, para ele pular. Tudo que eu via lá, eu tentava fazer de alguma forma mais simples em casa, o que dava, é claro. E isso também ajudou muito o Bernardo, porque ele fazia lá e ele fazia em casa. Então os dias que ele não tinha fisioterapia e eu tinha um tempinho, eu fazia com ele em casa, tá? Outra coisa também que eu fiz foi ver vários vídeos de brinquedos lúdicos, sabe? Brinquedos simples, para que o Bernardo, ele pudesse ver, pudesse chamar a atenção dele, que ele pudesse brincar e ensinar também. Então eu fiz aquelas carinhas com as emoções, eu também fiz, botei purpurina dentro da garrafa de guaraná para ele ver o brilho, para ele ver as cores, coloquei água só para poder ele ouvir o barulho da água, coloquei arroz, coloquei feijão para poder fazer de chocalho e ele ouvia os barulhos e ele adorou, gente. Então assim, tudo que eu via e que eu achava que ia ser bom pro Bernardo, eu comecei a fazer em casa. Pintar, cobrir, massinha, fazia massinha em casa. Eu fiz slime em casa também, porque ele não gostava da textura. Eu percebi que ele não gostava da textura. Nesse momento, gente, que eu comecei a pesquisar e comecei a fazer experiências com ele em casa, eu comecei a conhecer mais ainda o meu filho. Eu comecei a conhecer coisas que ele gostava, coisas que ele não gostava, o que interessava e o que não interessava. Eu comecei a perceber algumas limitações. Eu comecei a perceber também algumas facilidades. Isso foi muito importante, tanto para ele quanto para mim. E nesse decorrer, eu continuei levando ele no neuro. Gente, quando ele recebeu o diagnóstico, ele estava com 2 anos e meio. E aí, foi um dia que eu fiquei, gente, assim, eu não sei nem explicar. Eu fiquei aliviada e ao mesmo tempo anestesiada. Porque assim, gente, pra mim já era quase certo, tá? Que ele tinha autismo. É claro que a gente tem que sim levar ao médico. A gente não pode diagnosticar os nossos filhos. Por mais que a gente ache, a gente tem que levar ao médico. Porque pode ser autismo, mas pode ser outras coisas. E o autismo pode vir associado, né? Pode vir junto com outras comorbidades. Então a gente tem que sim ter uma orientação médica. Mas esse momento é um momento muito difícil. Mas pra mim, gente, foi um momento assim de... foi um momento assim de leveza, porque enfim eu descobri o que o meu filho tinha, porque o que eu queria, gente, era ajudar ele, e não saber o que ele tinha tava me deixando desesperada, gente. Nesse tempo eu voltei a estudar, eu parei, eu só ficava ligada no Bernardo, eu chorava, eu ficava com medo, eu tinha medo de como que eu ia ajudar, o que eu ia fazer, eu tinha medo do futuro, eu fiquei tão desesperada, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ficar com medo por ele. Mas aí, gente, eu fechei os olhos, eu conversei com Deus, eu respirei fundo, eu pedi forças a Deus e segui. Porque é um momento difícil, sim, mas eles precisam da gente. E quanto mais rápido a gente agir, melhor para eles. Então, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi procurar as terapias. Porque, gente, no dia que ele recebeu o diagnóstico, o neuro já me deu o laudo e ele já me deu os pedidos com as terapias que o Bernardo precisava, com as horas, com o CID, que é muito importante. Então, com isso em mãos, isso é o mais importante. Quando você tiver com isso em mãos, você vai conseguir os direitos do seu filho, as terapias, ou cartão de gratuidade para poder você conseguir levar eles para terapia, porque dependendo da quantidade de terapia, são vários dias na semana, você vai conseguir dar entrada no LOAS e vários outros benefícios que eles têm. Então é muito importante o laudo. Então, a partir desse momento que ele recebeu o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz, gente, foi pesquisar na internet os endereços, foi procurar casas de reabilitação. Gente, eu bati de porta em porta, fui de endereço em endereço, eu fui deixando o nome do Bernardo, eu fui ficando fui colocando o nome dele na fila de espera.
E ele ficou, sim, por alguns meses na fila de espera, mas logo ele foi chamado, graças a Deus, não demorou muito. E ele começou a fazer as terapias. E, gente, a empresa que meu esposo trabalha nos proporciona o plano de saúde, graças a Deus. E isso, assim, também ajudou demais, porque as terapias que o Bernardo não conseguia pelo público, eu consegui para ele no particular. Então, um era complemento, sabe? Um era complemento do outro. Ele ia para terapia no público e ele ia na terapia no particular em dias diferentes, é claro. A rotina era pesada? Pesadíssima. Gente, tinha dias, assim, que eu não parava em casa, mas era difícil, era complicado, era cansativo. Mas, gente, só de ver o desenvolvimento do Bernardo, só de ver o quanto ele foi melhorando, o quanto as características do autismo foi diminuindo, o quanto ele foi se acalmando, foi se organizando, isso foi me mostrando que eu tava no caminho certo e que era isso que ele precisava. E isso foi me dando forças pra continuar, gente. Nesse primeiro momento do diagnóstico, eu comecei, na verdade, gente, até esqueci de falar aqui, o primeiro lugar que eu fui, né, para poder me informar, saber sobre o autismo, foi na Clínica da Família. E eles me deram esse primeiro papelzinho, eu passei por algumas consultas, é claro, eles me deram esse primeiro papelzinho. E aí depois da Clínica da Família, foi que tava demorando muito, a consulta com o neuro nunca chegava, na verdade nunca chegou, e aí foi que eu passei pro particular, tá bom, gente? Então, o primeiro passo que eu dei, logo assim que eu desconfiei, foi ir na Clínica da Família e foi incluindo o Bernardo em tudo, como eu disse. O segundo passo foi tentar pelo particular, porque o público estava demorando demais. E quando ele recebeu o diagnóstico, né, que já é o terceiro passo, né, quando ele recebeu o diagnóstico, o terceiro passo foi procurar as terapias para poder ajudar ele o quanto antes, tá? Outra coisa que eu vou dizer, gente, as crianças precisam de terapia e a gente também, porque a gente fica cansado, a gente fica esgotado, a nossa mente fica assim, ó, é um turbilhão de pensamentos, é um misto de sentimentos. A gente fica um pouco frágil, sim. Então, quem tiver a condição de também fazer uma terapia, marcar um psicólogo para conversar, sabe? É muito importante. Então, depois que eu recebi o diagnóstico, ele começou as terapias e aí ele ficou com a creche e com as terapias. E eu coloquei ele também na fila da sala de recursos. A sala de recursos vocês conseguem através da escola. Você vai na diretoria, leva o laudo dele, tem que estar com o laudo em mãos, com um pedido, e fala com a diretora. E a diretora ela vai te dizer aonde tem vaga. Tem escolas que tem sala de recurso na própria escola, né? É contraturno. Então, se seu filho estuda de tarde, ele vai fazer a sala de recurso de manhã. E se ele estuda de manhã, ele vai fazer a sala de recurso à tarde. E tem algumas escolas que a sala de recurso, que não tem sala de recurso, então eles vão te encaminhar para outra escola, mas também é o direito do seu filho. A partir do momento que ele recebeu o diagnóstico, recebeu o laudo, ele já estava na creche, então demorou alguns meses, eu consegui uma vaga para ele começar as terapias na central, e aí comecei a levar ele, consegui logo depois no particular, então ele ficou fazendo no público e no particular, e logo em seguida também, foi um atrás do outro, tá, gente? Logo em seguida ele conseguiu uma vaga na sala de recurso. Como ele ainda estava na creche, a sala de recurso foi em outra escola, mas era bem pertinho ali de onde eu morava. E aí, gente, eu tive que me organizar, né? Organizar minha semana, me organizar com as minhas filhas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tive apoio da minha família também e eu consegui. E, gente, viu quanta coisa? Escola, sala de recurso, terapia. Gente, é muita coisa, mas é necessário. Dependendo da sua criança, dependendo do autismo, né, dele, se é leve, se é moderado ou se é severo, essas terapias elas podem diminuírem com o tempo ou aumentarem. Mas o importante é que eles façam, tá bom, gente? Com relação à alta, as crianças só vão receber alta se o terapeuta e o neuro achar que for necessário. Se eles acharem que não, gente, eles vão ficar fazendo terapia até o médico, até enquanto o médico disser que é importante, eles vão fazer. Tem pessoas que fazem terapias para sempre, tem crianças que recebem alta das terapias, consegue organizar, né, o autismo, consegue diminuir tanto as características do autismo que conseguem receber alta, mas isso vai de criança para criança, de pessoa para pessoa. O importante é o seu filho
está fazendo o tratamento e está ali inserido, incluso na escola, na sala de recurso, e você também tem que correr atrás dos direitos dele. Com o laudo, vocês vão conseguir correr atrás de todos os direitos dos seus filhos. Procurem se informar direitinho. Depois que o Bernardo começou a fazer as terapias, aos pouquinhos eu comecei a ver diferença. Ele começou aos pouquinhos a voltar a se comunicar melhor, ele voltou aos pouquinhos a se acalmar, a se organizar. Ele começou a gostar da rotina, tanto é que quando entrava de férias, ele sentia falta. Os terapeutas também passavam tarefinhas de casa, né, pra gente fazer com as crianças, fazer alguns trabalhinhos com ele, fazer alguns tipos de brincadeiras lúdicas que vão ajudar, por exemplo, subir escada, descer, pular, amarelinha, várias brincadeiras que a gente às vezes não percebe, mas que ajuda muito as nossas crianças, e várias outras coisas, tanto brincadeiras como no papel, como fazer uma massinha, como dar uma cambalhota, levar a criança por caminhos diferentes, oferecer alimentos diferentes e por aí vai. Tudo começou no finalzinho da gestação, quando a minha gestação começou a se transformar numa gestação de risco. Aí eu comecei a já ficar um pouquinho apreensiva. Então tudo começou ali e eu comecei a desconfiar, né? E mãe, sente, se você tá sentindo alguma coisa, se você tá sentindo que seu filho é diferente, se você tá sentindo alguma coisa diferente na sua criança, procure orientação médica. Não espere, procure orientação médica, porque depois o seu filho, é ele que vai agradecer, é ele que vai ter um futuro melhor. Eu já falei tudo, né? Falei como que eu desconfiei, né? Que foi devido às características que ele foi me mostrando aos poucos. Falei do diagnóstico, né? Que o dia do diagnóstico eu saí anestesiada, mas também muito aliviada, porque eu sabia que assim eu ia poder ajudar ele. E também contei pra vocês o que eu fiz depois do diagnóstico, que foi correr atrás de terapia, de sala de recurso e escola, e tudo isso ajudou e ajuda muito as nossas crianças. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei, não tem roteiro, olha, sabe, uma conversa aqui, olha, de amiga, de mamãe pra mamãe, tá bom, gente? Eu vim aqui com o coração aberto conversar com vocês, sem roteiro, sem nada, só liguei a câmera e sentei aqui pra conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários, que eu posso fazer outros vídeos pra vocês, falando mais sobre o autismo, tá? Falando mais sobre a minha experiência, falando mais sobre o que eu aprendi, porque, gente, eu aprendi e estou aprendendo, tá bom? Eu costumo dizer que enquanto a gente tá aqui nesse mundão de meu Deus, a gente tem a capacidade e a oportunidade de aprender, e eu costumo dizer também que quanto mais conhecimento e informações nós temos, nós adquirimos, melhores seres humanos nós nos tornamos, não é verdade? É por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês a minha experiência. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu queria vir aqui dizer a vocês que se eu falei alguma coisa errada, se eu falei alguma palavra errada, por favor, me perdoem, tá? Eu estou aprendendo ainda sobre o autismo, tem muita coisa, muitas palavras difíceis, tem várias vertentes, tá bom, gente? Então, se eu disse alguma coisa aqui errada, por favor, me perdoem, tá? Eu não sou profissional, só estou aqui dividindo com vocês a minha experiência e a experiência do meu filho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!